Hoje a gente vai conhecer a Hipárquia de Maroneia, uma filósofa do mundo antigo. Imaginem uma jovem da Grécia Antiga, criada para seguir todas as regras da sua sociedade, mas que decide abandonar uma vida de luxo e respeito para viver como uma errante vestida de trapos, debatendo em praça pública. Esta foi a Hipárquia de Maroneia, uma das pessoas mais fascinantes da filosofia antiga e uma das poucas mulheres que conseguiu ser lembrada neste meio dominado por homens, que é o meio da filosofia ocidental. Hipárquia nasceu na cidade de Maroneia, na Trácia, por volta do século IV a.C. Cresceu em uma família rica e bem posicionada que esperava que ela seguisse o caminho tradicional das mulheres daquela época, que era casar-se, ter filhos, cuidar da casa. Mas Hipárquia queria algo diferente. Ela teve contato com as ideias da escola cínica, um movimento filosófico que era, na época, um dos mais provocativos e radicais. Os cínicos acreditavam que a civilização havia corrompido a natureza humana e que as pessoas viviam presas a falsos valores, que eram riqueza, status, e que só as afastavam da verdadeira felicidade. Para eles, o único caminho para uma vida autêntica era rejeitar todos esses artifícios e viver da forma mais simples possível, guiados apenas pela virtude e pela razão. O maior nome deste movimento era Crates de Tebas, um filósofo que havia abandonado toda a sua fortuna para viver como um mendigo em Atenas. Ele dormia onde fosse possível, vestia apenas uma túnica surrada e não se importava em chocar os outros com a sua vida de total desprendimento. Ele não apenas falava sobre a importância da liberdade e da simplicidade, ele vivia assim. Foi vendo um de seus discursos que Hipárquia se apaixonou, não apenas pelo homem, mas pelo que ele representava. Ela quis segui-lo, quis viver como ele, quis adotar aquela filosofia como sua própria forma de existência. Quando declarou sua intenção de se casar com Crates, sua família ficou horrorizada. Ele era um homem pobre, sem posição social e vivia como um andarilho. Eles tentaram convencê-la a desistir, mas Hipárquia estava decidida. Ou se casava com Crates, ou não se casaria com ninguém. Diante disso, Crates, que talvez tentando testar a sua convicção, não apenas aceitou, mas fez questão de mostrar o que ela estava escolhendo. Disse que, num gesto simbólico, ele tirou a roupa diante dela e disse: "Essa é toda a minha riqueza." E ela não apenas se casou com Crates, mas também adotou o modo de vida cínico na prática. Isso significava viver sem luxo, sem posses, sem se preocupar com a opinião dos outros. Ela ignorava todas as convenções sobre como uma mulher deveria se comportar. Não se restringia ao espaço doméstico, como deveria ser a mulher esposa na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Ela debatia em público, que era proibido também para essas mulheres casadas. Para os cínicos, viver bem significava viver de acordo com a natureza, sem se submeter a costumes que não faziam sentido. A filosofia cínica, iniciada por Antístenes, um discípulo de Sócrates, e popularizada por Diógenes de Sinope, ensinava que a felicidade não vinha da riqueza, do poder ou do prazer, mas da autossuficiência e da liberdade interior. Para eles, os costumes da sociedade eram ilusões, e a verdadeira sabedoria estava em se libertar destas ilusões. Os cínicos desprezavam a posse de bens materiais e acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro. Eles praticavam uma vida de extrema austeridade e ridicularizando os que viviam presos às convenções sociais. Hipárquia levou esse princípio a sério, o que a tornou uma figura extremamente polêmica. Afinal, era um escândalo que uma mulher saísse do ambiente doméstico e discutisse filosofia com homens na rua, mas Hipárquia não se intimidou. Em uma ocasião, o filósofo Teodoro, o ateu, tentou humilhá-la em público. Disse que ela estava abandonando seu papel de mulher e que deveria voltar a fiar lã como qualquer outra. Hipárquia respondeu de imediato: "Eu, Teodoro, também fui educada, mas não acho que tenha sido prejudicada por isso. E se fui, a culpa não é minha, mas da educação que recebi."
Ela não apenas questionava as normas sobre o papel da mulher, mas desafiava diretamente o sistema patriarcal, recusando-se a aceitar que a filosofia fosse um domínio exclusivo dos homens. Infelizmente, nenhum escrito de Hipárquia sobreviveu, mas sabemos sobre ela porque sua história foi registrada por autores como Diógenes Laércio, que destacou como ela viveu ao lado de Crates e seguiu os princípios cínicos com convicção. Ele escreveu, abre aspas, Hipárquia foi uma mulher que, desafiando as convenções da época, viveu com Crates, levando uma vida de extrema austeridade e desprezo pelos bens materiais. Plutarco e outros também mencionaram sua coragem e o impacto que causou ao desafiar as expectativas de gênero. A história de Hipárquia é uma das poucas que escaparam do apagamento histórico das mulheres na história da filosofia. Ela foi uma das primeiras a mostrar que a razão não tinha gênero e que uma mulher podia viver livremente sem se submeter às regras criadas para elas. Mais do que uma filósofa, Hipárquia se tornou um símbolo de resistência, uma mulher que não pediu permissão para pensar, falar e viver conforme suas próprias regras.